Boa noite, irmãos. Hoje é o dia do nosso estudo da Palavra de Deus, não nos reunindo, logicamente, mas os irmãos terão agora o estudo da Palavra do nosso Deus. Quero primeiro dizer aos irmãos, domingo agora seria a prática do amor, mas eu quero comunicar aos irmãos que esse mês não vai ser necessário os irmãos guardarem aquela oferta de amor. De certa forma, vai ficar para cada um estar ajudando a si mesmo. Nós estamos vivendo um momento de dificuldade para todos. Agora eu quero avisar que se algum irmão tiver uma necessidade, não deixar de nos procurar, que a igreja vai ver como poderá ajudar. Então, se algum irmão tiver necessidade, qualquer que for, ligue para nós, entre em contato com a gente, que a igreja prontamente vai buscar a maneira de ajudar. A igreja tem recursos para estar ajudando aquele irmão que necessitar, tá bom? Então, se tiver necessidade, entre em contato conosco. Vamos orar, irmãos, para o nosso estudo? Ore aí comigo, para que Deus abençoe o estudo dessa noite. Oremos. Senhor Deus, Pai eterno, estamos diante da Tua Palavra, Pai, para estudá-la, fazer, Pai, o estudo da Tua Palavra do dia de hoje. Agradecemos a Ti, Senhor, porque mesmo não podendo nos reunir, nós temos os recursos para estarmos ministrando a Palavra do Senhor para os irmãos. Que o Senhor abençoe cada irmão que ouvir, que assistir esta palavra, que ela fale aos corações, Senhor, e que ela esteja nos dando consolo, nos dando ânimo, nos despertando e também, ó Pai, preservando a nossa fé e fortificando-a. Abençoa, Senhor Deus, cada um dos irmãos, cada casa, cada lar da igreja, ó Pai, nós suplicamos agora o Teu auxílio e para estudar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu escolhi um tema para falar com vocês que tem a ver com o momento que nós estamos vivendo. Devido a essa pandemia mundial, que está afetando também o nosso país, as igrejas, ou uma grande parte delas, não estão podendo abrir suas portas para os trabalhos presenciais ali na união do povo de Deus, e eu sei que isso traz apreensão a cada um dos irmãos, traz aquela saudade que é boa. Eu estava assistindo a uma live dos doutores lá do nosso centro de pós-graduação de teologia, e eles falando que a igreja não pode deixar de sentir essa saudade da reunião, porque embora nós tenhamos como fazer o culto da nossa casa, transmitir o ensino da palavra, não é a mesma coisa daquela reunião saudável ali da igreja, da comunhão, de estarmos juntos pessoalmente. E isso traz apreensão, isso traz aquele sentimento de que o tempo está passando. Eu me lembro que nós reunimos para o estudo da palavra, foi até numa terça-feira, nós havíamos trocado, e foi no dia 19 de março, 17 de março, a nossa última reunião. Seria 19, nós fizemos no dia 17, e de lá para cá não tivemos mais reunião. Está fazendo um mês, então, que nós não nos reunimos mais. E isso vai nos deixando tensos, apreensivos, e por isso eu escolhi o tema para o nosso estudo de hoje sobre a paciência. Paciência, ou também longanimidade. São dois termos que a palavra de Deus utiliza, muito deles, Tanto paciência como longanimidade, normalmente eles traduzem vários termos, principalmente no Novo Testamento, termos gregos, que são traduzidos ou por longanimidade ou por paciência. A longanimidade seria a paciência grande, ou muita paciência, ou uma paciência extremada, uma paciência que vai além de um certo limite. Então, isso seria longanimidade.
E o outro termo é paciência. Então eu quero falar um pouco para os irmãos nesta noite sobre paciência. O que a palavra de Deus nos ensina sobre a paciência? Primeiramente, irmãos, nós vemos que a paciência ela é um atributo da palavra, um atributo do nosso Deus. Paciência, em primeiro lugar, está no ser e na pessoa do nosso Deus. A Bíblia, então, ela chama Deus de paciente ou longânimo, e ela fala da longanimidade de Deus. Lá no Salmo de número 103:8, diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Nós vemos aqui que o termo anda junto com outros termos, né? E fala desse atributo, junto com outros atributos, né? A benignidade, o fato de Deus ser compassivo, e também diz que ele é longânimo. O que seria essa longanimidade em Deus? Essa longanimidade em Deus tem a ver com uma tensão que existe entre a graça e a ira de Deus. É importante nós notarmos isso, né? A longanimidade, ela fica ali resolvendo essa tensão entre a graça e a ira. O nosso Deus é um Deus que se ira, a Bíblia fala dele, né? Como um Deus que vinga do pecador, né? Que vinga daquele que se rebela contra ele, que está irado, mas ele também é um Deus gracioso. Então, entre a graça de Deus e a sua ira, está a sua longanimidade. Nós podemos dizer, né, como a palavra, né, que é o fato de Deus ser tardio em irar-se, ou Deus demorar para manifestar a sua ira. É como se Deus esticasse como se nós esticássemos, né, uma corda, um elástico, né? Quando a gente estica o elástico, vai até um certo ponto que ele não estica mais e pode até arrebentá-lo. Então, eu já defini uma vez, né, o que é a longanimidade de Deus? É como se nós esticássemos esse elástico, ele já tivesse a ponto de arrebentar, não tem jeito de esticar mais, mas ele ainda se estica. Deus ainda estica a sua longanimidade, ou seja, a sua paciência, né? A paciência de Deus estica-se ainda mais, ou demora, Deus demora em manifestar a sua ira. Tem a ideia de uma ira refreada, ou uma tolerância da parte de Deus. Então nós encontramos a longanimidade de Deus sendo expressa nos Salmos, como nós vimos aqui, em várias partes do Antigo Testamento e no Novo Testamento também, né? Fala da longanimidade de Deus. Então, é um atributo do ser do nosso Deus. Nosso Deus, que é rico em sua glória, em seus atributos, ele tem um desses atributos que é a sua longanimidade. Então, primeiramente, nós vimos que a longanimidade faz parte do ser de Deus. Deus, por excelência, é longânimo. E nós vemos isso, né? Nesse mundo pecador, né? Esse mundo que é rebelde contra Deus, e mesmo assim Deus manifesta a sua longanimidade. Mesmo agora, nesse momento de pandemia, que parece que o Senhor Deus descarregou mais a sua ira, né? Ou que a sua vara, né, está sobre a humanidade, mesmo assim nós vemos a longanimidade de Deus. Por quê? Imagina se esse vírus fosse um pouquinho mais letal. Imagina se água e sabão não tirasse esse vírus. Imagina se ele pegasse simplesmente por estar no ar, em qualquer lugar. Imagina a assolação que seria. Mas Deus é longânimo, né? Ele ainda mandou um vírus que é limitado em seu poder, em seu raio de ação. Então Deus ainda manifesta longanimidade. Não é? Deus está punindo a terra? Com certeza. Deus está punindo o homem rebelde? Com certeza. Deus está disciplinando a sua igreja? Sim, irmãos, muitas vezes. Mas vemos que também ele é longânimo, né? Porque mesmo assim, nós vemos que ainda o mal que sobreveio ainda é pequeno em relação ao que poderia vir, né? Mas, por outro lado, a Bíblia nos adverte
que um dia Deus há de descarregar completamente a sua ira. No dia do juízo, então aí não vai ter oportunidade. Aí sim, aí o mal vai vir assolando de vez. A mão de Deus vai pesar completamente sobre aquele que pratica a iniquidade e aquele que não crê no Filho de Deus. Porque só o Filho de Deus poderá nos salvar no dia do juízo. E para isso é preciso crer nele aqui e agora, né? Aqui neste mundo. E esses males que têm acontecendo nos adverte de que logo virá esse juízo, ou certamente virá esse juízo. Mas, por outro lado, né, nós ainda percebemos essa longanimidade. Deus ainda está esticando a sua paciência. Ele é tardio em irar-se. Então, ele está refreando a sua ira. Isso é a longanimidade em Deus. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia diz que nós devemos imitar Deus. Então, essa longanimidade deve ser encontrada também no homem. E, principalmente, deve ser encontrada naquele que crê em Jesus, naquele que segue os ensinamentos da palavra de Deus, naquele que está em Jesus Cristo, que crê nele como seu Senhor e Salvador e agora está unido a ele. Ou seja, o cristão, o discípulo de Jesus, deve ser longânimo. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 5:1, ele disse, né? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Assim como Jesus também, a Bíblia, o Novo Testamento fala dele como longânimo, assim também, nele, nós devemos ser longânimos. Nós devemos ter a longanimidade. Então, é um atributo de Deus, mas é uma característica ou deve fazer parte do caráter do cristão. Deve fazer parte da vida do cristão. É isso que nos ensina a palavra, né? Porque tem aqueles atributos de Deus que são incomunicáveis, como a infinitude, a imensidão de Deus, a eternidade de Deus. O homem não pode ter nada disso. Mas tem outros atributos que a teologia chama de comunicáveis, que o homem pode ter sim. E Deus capacita o homem e de modo especial capacita ao seu filho, aquele que é discípulo de Jesus, que está em Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. Ele é capacitado para ter a longanimidade ou a paciência, ou a muito paciência, né? Por isso, ele deve cultivar em seu ser essa virtude. E Paulo então disse que ele deve imitar a Deus. Então, ele deve ser um imitador de Deus nessa virtude. Assim como nós devemos imitar a Deus em outras virtudes, né? Nós devemos imitá-lo nessa virtude. Então, paciência ou longanimidade deve fazer parte do nosso ser. E quando fala para o crente, irmãos, a longanimidade, ela tem dois aspectos. E as palavras no grego, né, existem pelo menos duas palavras no grego que são traduzidas ou por longanimidade ou por paciência. E dão dois sentidos, dois aspectos na vida do crente. Primeiro, se estender para com o próximo. Ou seja, ele ser compassivo com o próximo, ele ser compassivo com aquele que pecou, que errou contra ele. Então, o crente deve ser longânimo no sentido dele ser paciente com aqueles que o perseguem, ou com aqueles que erram contra ele. Jesus ensinou que nós devemos perdoar não apenas 7 vezes, né, mas 70 vezes 7, quer dizer, a longanimidade, não é? Ser compassivo em perdoar. O perdão faz parte da longanimidade que nós devemos ter em nossa vida, né? Da misericórdia para com o próximo. Tem uma parábola que Jesus contou do credor incompassivo, né? Que ele tinha uma grande dívida com o seu senhor. O seu senhor me perdoou essa dívida, depois um outro que devia a ele pouco e ele não foi capaz de perdoar. Então ele foi punido pelo seu senhor porque não foi capaz de perdoar o outro. Jesus contou essa parábola para nos ensinar que nós devemos ser capazes de perdoar aquele que nos ofende. Então é a longanimidade, né? Nós devemos nos estender ao outro, esticar nossa paciência para com o outro. Irmãos, na igreja, né? Quantas vezes nós somos impacientes, né? A pessoa está ali tentando fazer algo, tentando melhorar e nós somos impacientes. Às vezes
num determinado trabalho da sociedade, da safra, da juventude, né? A gente pensa que a pessoa não está tendo o ritmo certo no seu trabalho e começamos a ficar impacientes com ela. Ou impacientes com aquele irmão que nos ofende, né? Então, não deve ser assim. A paciência deve ser uma virtude do cristão, né? Se estender ao outro no sentido de ter muita paciência para perdoá-lo. Então, nesse sentido, a longanimidade, ela anda junto com o perdão e com a benignidade. Mas também tem um outro aspecto, que é o aspecto de que essa longanimidade nos torna suficientes para enfrentar as tribulações e as provações deste mundo. Tiago fala desse sentido, né? Nós vamos ler lá em Tiago. O apóstolo Tiago nos diz assim, olha para os irmãos verem: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primícias, as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não seres julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó? E vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Irmãos, aqui o apóstolo Tiago parece falar de todos os aspectos, né, da paciência, mas ele fala daquela paciência que os irmãos deveriam ter para enfrentar os sofrimentos, as dificuldades, né, aquilo que eles passavam neste mundo, sabendo que a volta do Senhor Jesus estava próximo, que eles teriam ou deveriam ter a esperança na volta do Senhor Jesus. Mas ele fala também, né, dessa paciência como o meio da gente enfrentar a provação, esperando que Deus traga a solução. Foi o que aconteceu com Jó, né? Então ele fala aqui, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó? E vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então aqui o apóstolo Tiago está falando da paciência, né? Citando como exemplo a paciência de Jó. Porque Jó suportou o sofrimento, suportou a dificuldade, né? E tremenda, né? E foi perseverante. Então aqui paciência tem a ver com perseverança. É perseverar mediante o sofrimento, ou diante do sofrimento, ou quando está passando por sofrimento ou dificuldades. Então, um aspecto da perseverança anda junto com o perdão. O outro aspecto da perseverança anda junto, um aspecto da paciência anda junto com o perdão. O outro aspecto da paciência, da longanimidade, anda junto com a perseverança. Perseverar. Não é? Então, Tiago fala que os irmãos deveriam perseverar ou terem paciência durante as dificuldades como Jó teve. E sabendo que no final Deus dá um fim maravilhoso. Né? No final Deus dá, o final que eu estou dizendo aqui, no final da luta, né? Quando acabar tudo, Deus há de retribuir de uma forma maravilhosa a nossa paciência, a nossa perseverança. Foi o que aconteceu com Jó, né? Jó suportou tudo, não negou o Senhor e depois ao fim dele. Então Tiago está dizendo isso, né? Que nós devemos ter como modelo, verso 10, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Os profetas também, né? Eles tiveram que ter paciência para pregar e o povo não aceitava e eles passaram por diversos sofrimentos, mas foram pacientes para também receberem
o fruto do seu trabalho. E eu ainda acrescentaria o nosso Senhor Jesus, né? Nós falamos sobre a crucificação durante as comemorações da Semana Santa, falamos sobre a ressurreição e que Jesus sofreu com paciência, mas também ele viu o fruto do seu penoso trabalho. Temos que tê-lo como exemplo por excelência, né? A Bíblia fala também que Jesus é longânimo. O autor de Hebreus, irmãos, também traz essa mesma ideia, lá em Hebreus capítulo 6, versos 19 e 20, diz assim, Hebreus 6, 19 e 20, não, eu me enganei aqui, deixa eu achar aqui para os irmãos, Hebreus 6, 11 e 12. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdaram as promessas. Então, olha bem, né? Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência na plena certeza da esperança. Na plena certeza da esperança. Então, essa diligência quer dizer zelo, né? Zelo para com Deus, zelo do trabalho, em fazer a vontade de Deus. Mesmo nas nossas casas, né? Nós podemos fazer a vontade de Deus. Para que não vos torneis indolentes, quer dizer, indiferentes. Então, isso não pode haver, né? A igreja não pode se tornar indiferente, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Está falando aqui principalmente de Abraão, que a Bíblia fala, né, que pela sua longanimidade ele herdou a promessa. Então aqueles do passado, aqueles heróis, né, do Antigo Testamento, que o autor de Hebreus está dizendo que nós devemos tomá-los por modelo, porque eles enfrentaram diversas dificuldades, diversas provações, diversas aflições para herdarem a promessa. Mas eles herdaram a promessa. Então, o crente deve ser paciente. Ele deve ser longânimo no sentido de se estender ao outro irmão, né? Ao próximo, de perdoar, né? De entender o erro do irmão, né? A ponto de estender a sua paciência, mas ele deve ser longânimo também no sentido de enfrentar as dificuldades com paciência, perseverando, sem se desesperar, não é? Sem perder a fé. Nesse sentido, paciência e longanimidade andam juntas com perseverança, que o crente também deve cultivar, não é? E, por fim, irmãos, um outro ponto que eu quero salientar é que a paciência, ela deve ser treinada na prática. Ou seja, a paciência precisa ser treinada na prática. Ela é uma virtude prática. A paciência é uma virtude prática. Para você ter paciência, você precisa passar pelas dificuldades. Porque senão, como você vai treiná-la? Se tudo estiver bem, né? Tudo estiver tranquilo, a paciência é desnecessária. Se seu irmão não estiver te causando problemas, se o próximo não estiver te trazendo dificuldades, né? Não estiver, como nós falamos, né? Pegando no seu calcanhar, né? No seu pé, você não precisa ter paciência. Não é? Você não precisa esticar a corda. Por quê? Porque ninguém está te afrontando. Se você não estiver sendo perseguido, se você não estiver sendo injuriado, se ninguém estiver rindo da sua cara por você ser um cristão, então você não tem como exercer a paciência. Mas se você não estiver passando por algum problema, né? Não que os problemas sejam bons, não que as dificuldades sejam boas, de forma alguma, mas quando nós estamos livres dela, nós não precisamos exercer a paciência. Paciência, então, é uma virtude que não precisaremos exercer
na vida eterna, na glória com o Senhor Jesus. Por quê? Porque lá vai ser tudo bom, né? Lá não vai ter nenhuma adversidade. A paciência tem que ser exercida na adversidade. Ela só faz sentido, né? Na adversidade. Porque ela é uma virtude prática que tem a ver com as dificuldades. Só exercemos paciência quando estamos passando por alguma dificuldade. E daí nós podemos entender, talvez, por que Deus permite que o justo, o crente, o filho dele, aquele que crê em Jesus, também passe por essa pandemia, né? Corra os mesmos riscos que os demais, tem que ficar em casa. Pior, né? Não pode se reunir. Irmãos, quem sabe a igreja não está se reunindo agora? Nós não sabemos quanto tempo ainda levará para voltarmos a nos reunir. As perspectivas são de pelo menos um mês. Mas é o momento de exercer paciência. Se Deus não nos desse isso, nós não estaríamos treinando a paciência. Você agora tem a oportunidade maravilhosa de treinar o seu caráter para com essa virtude. Exercer paciência. E olha que é uma virtude importante. Porque é uma virtude que faz parte do ser de Deus. Logicamente, não nesse sentido, né? Mas no sentido de ver o homem pecando e refrear a sua ira. A paciência fez parte do próprio Senhor Jesus Cristo, fez parte da vida dos profetas. Então é uma virtude maravilhosa que precisa ser treinada. Ela também faz parte do fruto do Espírito. E aí eu chamo novamente a atenção dos irmãos para esse ponto, né? Porque Paulo fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e outros. Então, se ela é o fruto do Espírito, ela é sobrenatural. Quem nos dá a paciência? Quem nos dá a longanimidade? É o próprio Senhor, através do seu Espírito. Sem o Espírito dominar as nossas vidas, né? Sem o encontro sobrenatural com o Senhor Jesus e com o seu Espírito, ou seja, sem cultivarmos em nossa vida o enchimento com o Espírito, sem pedirmos a Deus que nos encha com o Espírito, para que o Espírito nos domine, nós não seremos capazes de passar por esse momento com paciência, com longanimidade. Mas, por outro lado, se nós buscarmos o Senhor através da leitura da Bíblia, através da oração, lembrando que Jesus disse que quem tem sede, venha a Ele e beba, né? Porque dele sai um rio, né? Um rio que é de graça, né? Quem tem a sede, vem e beba de graça, né? Para que do seu interior flua um rio de águas vivas. Ou seja, o que Jesus promete? Promete mudar o nosso interior com o seu Espírito. Ali João fala que ele estava se referindo ao Espírito, né? Quando ele promete de graça, né? Da água que ele dá, que é o Espírito. Então nós devemos buscar constantemente o Espírito na nossa vida. Como? Nos submetendo a Ele, buscando a Jesus para que nos encha com o Espírito, para que, dominados e cheios do Espírito, nós possamos então exercer essa paciência, porque ela é uma virtude prática. Nesses momentos que Deus nos permite passar, Deus quer, com toda certeza, que nós venhamos a treinar a paciência, ou seja, a longanimidade. Como está a sua vida em relação à longanimidade? Você tem sido longânimo? Você tem sido paciente diante das dificuldades, diante das aflições? Ou as aflições têm te levado ao desespero, né? A pensar em largar tudo? Eu já vi crentes assim, não é? Que quando vem a dificuldade, quando vem o problema, nem tão grande às vezes, mas ele já começa a dizer, vou abandonar. O que vale eu crer em Jesus? Eu não vou conseguir. Eu não vou passar por isso. Irmãos, o que diz a palavra? Né? Tenhamos como exemplo os profetas. Os profetas enfrentaram muitos males piores do que os nossos. Eu pus aí no grupo também, né? Os irmãos ali, né? Distante de nós, lá da igreja primitiva, como eles enfrentavam a perseguição, eles tinham que se reunir escondidos, muitos deles não podiam estar na reunião. O próprio apóstolo Paulo, quantas vezes na prisão,
mas com paciência enfrentou tudo isso. Por quê? Porque tinha uma vida cheia do Espírito. E aí eles treinavam a paciência. Pensa nisso, né? Quem sabe é o momento que Deus está preparando agora para nós treinarmos na nossa vida esse fruto do Espírito, que também é sobrenatural. É preciso que nós estejamos cheios do Espírito, mas também ele é prático, tem que ser treinado, né? E Paulo fala para Timóteo, né, do exercício da piedade. Ele faz parte do exercício da piedade, exercitar a paciência, para que o nosso caráter seja perfeito e íntegro diante do Senhor. A fé, a esperança, a caridade, o amor, o perdão e tantas outras virtudes devem ser somadas também à paciência, para que cresçamos na fé e no conhecimento do Senhor. O cristão não é aquele que tem a melhor vida nesse mundo, mas é aquele que passa por esse mundo para ter o melhor caráter que ele pode ter. E isso pela obra do Espírito e treinando em sua vida nas dificuldades. Treinemos, irmãos, a paciência. Que Deus nos abençoe.